Tem quase 2 meses que a gente esteve pela última vez com o culto presencial do Viva aqui. É isso, casal? Quase 2 meses. No sábado passado, a gente ensaiou uma volta presencial e a gente não avisou ninguém, mas estava aberto para quem aparecesse. A gente permaneceu na casa todo sábado fazendo a transmissão. Alguns de vocês devem ter acompanhado lá no Instagram. O Viva estava acontecendo. 3 sábados, não foi nem aqui, porque o decreto proibiu que a gente estivesse fora de casa depois das 18 horas. E a gente fez de casa. Eu e Pri fizemos de casa uma vez, 2 vezes. Mel e Carla fizeram mais um sábado de casa também. O Viva é, como eu falei sábado passado, é o culto herói da resistência, né? A gente não desiste dele. Então, se for em casa, também acontece. E se você se conectar no nosso canal ali no Instagram, Espaço Novo Tempo, Underline, Aracaju, você vai sempre às 18 horas encontrar a gente transmitindo Viva, fazendo um culto em louvor a Deus e se conectando assim, ou virtual ou presencial, mas tentando viver uma experiência real com Deus. Quero dizer para você que estou muito feliz por ver cada rostinho que está aqui hoje, por vocês terem tomado a iniciativa de botarem o nome, se inscreverem, colocar o nome na lista para vir estar aqui presencialmente. É um culto muito melhor quando a gente consegue estar presencial, né? Ainda que seja legal em casa assistir o culto, mas aqui é melhor ou não é? A experiência é muito melhor, é mais real. Acho que a gente leva para casa o coração muito mais abastecido da presença do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui entre nós. Um dia não precisaremos mais dar pausa na nossa celebração. Um dia a gente não vai mais precisar transmitir o culto, que a gente vai viver eternamente na presença do Cordeiro. E vai ser sempre presencial, porque a Bíblia diz que os nossos olhos verão a salvação. A salvação tem um nome, sabe? Nossos olhos verão a Cristo. Ele é a salvação, o autor da salvação. Eu queria convidar você a ensaiar esse cântico que é Toda a Terra, uma música tão antiga aqui do repertório do Espaço, mas que nos remete a um tempo em que a gente não vai mais chorar por despedida, por morte, por sofrimento, por pandemia. A gente vai ser feliz para sempre, e isso não cabe nem na minha mente, nem na sua. A gente está acostumado, a gente nasceu em pecado, a gente está acostumado a viver sofrendo, dias felizes e dias tristes. Sempre assim, mas um dia eternamente felizes, lá na presença do Cordeiro. A gente vai cantar para sempre louvores a Ele, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Cante com a gente, toda a terra, celebre, Deus está entre nós. Eu quero
estava sentindo falta disso, eu digo assim, eu. Como é bom, meu Deus, obrigado pelo privilégio que você nos dá de hoje estarmos aqui nessa casa. Eu queria dizer que tem um cara aqui que é o mais bem vestido hoje aqui. Meu parceiro. Eu já ia dizer, velho. Que camisa bonita, velho. Não, mas você tá sozinho aqui, né? Legal, bom ter vocês aqui de novo, viu? Que legal. É muito bom a gente estar junto, porque a gente é uma família, né? A gente tem a mesma fé, a gente acredita num único Deus que é criador de todas as coisas, de quem a vida veio. Tudo começou com Ele. Antes da gente respirar, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Ele nos trouxe existência. Antes de eu falar, Ele já cantava sobre mim. Porque Ele me ama, então Ele. E Deus é um Deus musical, Ele deve ter feito estrofes, coro, refrão sobre a minha vida, sobre mim. E Ele esteve ansioso antes de eu nascer para eu ver a existência, mesmo sabendo que eu iria errar, que eu iria falhar, que eu iria feri-lo, que eu iria bater pregos em suas mãos. Nem isso o fez desistir de me criar e me trazer a existência. Que amor é esse inexplicável? Que mesmo sabendo que nós escolheríamos o mal em lugar do bem, ainda assim Ele decidiu que nos traria a existência. Esse planeta existe porque Ele nos ama. Mas antes de a gente errar, Ele também já tinha traçado um plano perfeito, um plano chamado de plano da redenção, em que o seu filho, o unigênito, como diz a Bíblia, o único filho de Deus, se separaria dele por um espaço de tempo e viria como infiltrado a essa terra, só por amor. A terra que havia sido entregue ao domínio do inimigo de Deus, aquele que iniciou uma revolução do céu, se tornou governador, príncipe deste mundo, como diz a própria Bíblia. E Jesus, o próprio Deus, aquele que era verbo, que João disse que estava no princípio, teve que vir como um bebê humilde, infiltrado entre nós, carne, osso, sangue, entre nós, para restaurar em nós a imagem de Deus. Para lembrar você, para me lembrar que Deus é amor, porque sim, nós esquecemos quem é Deus. Mesmo às vezes cumprindo a lei, a gente abandona a ideia de que Deus é justiça e amor e misericórdia, achando que a lei vai nos salvar. Jesus veio, morreu e nos salvou. Um amor ousado, um amor infinito, impressionante o amor de Deus por nós, que mesmo tendo 100 ovelhas, se uma, que sou eu, se desgarra e some e vai para o despenhadeiro, Ele deixa as 99 guardadinhas e vai nos buscar, Ele vai me buscar você. Que amor é esse? Ousado amor de Deus por você e por mim. Cante com a gente, ousado amor. Deus é bom para sempre.
recebeu o valioso sangue de Jesus. Que amor impressionante. capítulo 8, no verso 26. Nós temos o costume de pedir às pessoas que orem por nós. Se você está precisando de alguma coisa, tem um pedido especial, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que ora. Não sei se você já fez isso, mas é comum. Muitas das vezes é um avô, é uma avó que você sabe que tem uma religião, que tem uma fé, e você chega ali naquela pessoa e diz: ora por mim. Às vezes é uma comunidade que inclusive tem uma caixinha de oração ali onde você pode colocar o seu pedido. Mas nesse ponto eu queria comentar algo com vocês. Algumas pessoas acreditam que a oração do outro tem mais poder do que a sua. Alguns acreditam que diante da pessoa que eu sou, me apresentar a
Deus com o meu pedido, eu acho que Deus vai ouvir melhor Marquinhos. Porque aparentemente eu acho que a vida dele talvez seja mais coerente com a vida do cristão, e talvez ele tenha um acesso direto ao Pai, e o Pai ouça ele mais rápido que a mim. Então eu vou pedir a Marquinhos para orar por mim. Eu conto isso porque eu já vi muitas pessoas chegarem para o meu pai e para a minha mãe e dizerem: ore por mim, seu Maurício, dona Filha, ore por mim. E muitas das vezes eu vejo nesse pedido de oração de intercessão, uma declaração muito clara de alguém que diz assim: eu não tenho pingo de dignidade nem de merecimento para entrar na presença de Deus, então entra lá por mim e pede por mim. Eu já me senti assim, eu não sei se você já se sentiu assim, mas algumas vezes eu já olhei para a janela, eu olhei para minha filha e disse assim: Melissa, a oração de uma criança é uma oração pura. Ore por mamãe, ore pela saúde de mamãe, ore pelo trabalho de mamãe. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para vocês que está escrita aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 26, diz assim: o Espírito Santo que assistiu aos discípulos ali, vendo Jesus subir ao céu, ascendendo ao céu, o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas esse Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É verdade, nós não sabemos orar, mas existe alguém que não é outro ser humano como eu. É alguém que está próximo de Deus e de Cristo Jesus. Ele se chama Espírito Santo. A Trindade se completa com ele. E quando Jesus subiu ao céu, ele disse para os discípulos: não chorem, não se turbem, não se entristeçam. Eu estou deixando com vocês a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Naquele momento, os discípulos não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. E talvez eles pensassem que o Espírito Santo seria alguém também de carne e osso, como foi Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo não é de carne e osso. O Espírito Santo é como um vento, que você não sabe de onde vem e para onde vai. Mas todo aquele que é nascido de Deus é guiado por esse Espírito, o Espírito Santo. E a palavra diz que a nossa oração, por mais que não saibamos fazer a correta oração para entregar no altar do Senhor, existe esse ser, Espírito Santo, que intercede por nós. E enquanto você fala, a sua voz é tomada por Ele, e Ele apresenta o seu pedido a Deus com gemidos inexprimíveis. Sabe esse choro que você tem no seu quarto, ajoelhado? Sabe essa angústia que tem no seu coração? A Bíblia fala que o Espírito Santo geme de forma inexprimível, de uma forma que nem você sabe como é. Mas ele aqui está querendo te dizer uma coisa: tenha a certeza de que eu estou intercedendo por você no altar do Pai. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode continuar colocando seu pedido de oração aí. Sim. Você pode continuar olhando para o seu amigo, para o seu fiel irmão, e pedindo que ore por você, sim. Mas você também precisa acreditar que a sua oração chega ao trono de graça. Não porque você merece, mas porque você tem um aliado muito poderoso com você, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele apresenta a sua oração. Ele apresenta o seu clamor no altar do Pai. E Ele faz isso da melhor maneira. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso querido Deus, Abba, Pai, Adonai, nós estamos aqui agora diante de Ti, nessa casa, que denominamos casa de oração, casa de comunhão, e estamos nesse momento erguendo uma prece, e sabemos que ela vai chegar até o Teu trono de graça, não porque nós merecemos, não porque existem palavras bonitas, palavras dignas de serem ouvidas por Ti, mas porque nós
nós temos a certeza de que o Senhor nos amou tanto que, além de ter enviado Jesus, enviou também o Espírito Santo para interceder por nós, para orar em nosso favor, para apresentar a Ti os nossos pedidos com gemidos inexprimíveis. Deus eterno, se são lutas e aflições que demandam o nosso tempo, a nossa saúde física e emocional aqui na terra, então todas elas nós depositamos aos Seus pés. Não temos outro Deus a quem orar, não temos outro Deus a quem confiar. Cremos, oramos, acreditamos e esperamos no Deus Criador, no Deus Salvador, no Deus Redentor, no Deus que amou e salvou o homem, no Deus que prometeu voltar e nos buscar e nos tirar dessa terra e nos levar para o nosso lugar de origem, a perfeição, o céu. Mas até que esse dia chegue, nós Te louvamos porque contamos com a presença do Espírito Santo intercedendo por nós diante do Teu altar. Senhor, abençoe todos que estão aqui, abençoe todos que estão ouvindo essa transmissão, assistindo essa transmissão. Abençoe a todos nós da maneira como o Senhor deseja. E nos guie, Pai, nos guie no caminho certo, no caminho que nos leva a um encontro contigo todos os dias. Te louvamos, te agradecemos e te honramos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, graça e paz a todos. Ótimo revê-los nessa reabertura oficial depois do dia 6 de março, é isso? 6 de março foi a data em que nós fechamos esse ano, devido aos decretos, etc. Estamos reabertos agora, oficialmente, graças a Deus. Bom seria que estivéssemos aqui com todo mundo já nas circunstâncias, enfim, que todos estamos ansiosos, né? Mas isso não é possível ainda. Mas graças a Deus, porque temos esta possibilidade. Você que está nos acompanhando online, espero que as bênçãos que repousam sobre nós aqui, que são muitas, repousem sobre você também. Tenho certeza que isso vai acontecer, claro. Desculpe. E quero lhe dizer que se você quiser vir, é só fazer contato conosco. Nós temos um ambiente seguro aqui, controlado, tomamos todas as medidas de segurança para que a sua vida e seu momento de adoração aqui, dentro daquilo que nós podemos fazer, aconteça na mais perfeita ordem e segurança. Deus te abençoe. Gente, eu quero, antes de abrir a palavra, antes de falar sobre a nova série, dizer que estou muito feliz porque hoje de manhã, hoje é o aniversário de uma querida amiga chamada Denise. Ela acompanha os grupos de estudo da Bíblia e ela esteve hoje aqui de manhã para poder agradecer. Disse que não poderia vir à noite porque ela ia cuidar da filha, a Isa, que acabou de sair do hospital há alguns dias, esteve lá, ou melhor, não necessariamente no hospital, não estava hospitalizada, ela foi fazer um acompanhamento médico, estava um pouco adoentada, e ela está cuidando da mãe, da filha, da família, e pediu que nós fizéssemos aqui uma oração de gratidão pelo aniversário dela. Eu não sei se dá tempo de fazer ou não. É claro que sim. É brincadeira, viu, Denise? Nós amamos você e estamos muito felizes porque essa bênção aconteceu, a bênção de mais um ano aconteceu na sua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Aproveitando essa oportunidade de gratidão, doutora? Graças a Deus, doutora Carla, graças a Deus. Foi um motivo de gratidão também na sua família, né? A sua irmã esteve hoje lá em Salvador, em nossa comunidade lá em Salvador, agradecendo também. Fazendo um culto de gratidão, o esposo e a família, um culto lindo de gratidão. Maravilha, então vamos agradecer a Deus também aqui pelo aniversário da Denise, pela melhora da Ana Lúcia, da família, e pela melhora da Isa também, amém, a filha de Denise. Já está melhor, está sendo bem cuidada, graças a Deus. Vamos fazer isso então agora? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque completar um ano de vida é um motivo de muita gratidão. Quando nós olhamos ao redor, quando assistimos alguma coisa na TV, nós percebemos que cada dia é uma vitória, que esse dirá de um ano. Então, meu Deus, pelo ano de vida, pelo aniversário da Denise, a nossa gratidão ao Senhor. Oramos para que o Espírito Santo, que a conduziu até agora, até hoje, continue conduzindo a sua vida até o encontro definitivo e nos ares com o Senhor Jesus. Oramos por sua filha também, por Isa, para que continue se recuperando, continue bem, saudável, tranquila.
tranquila, que todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo e que nos cercam, passe logo e elas não sejam afetadas. Oramos gratos também pela recuperação da Ana Lúcia, a irmã da doutora Carla. Oramos gratos porque a tua bênção esteve com ela, a tua proteção, e na vida dela foi demonstrada a força e o poder de um Deus que se preocupa e que cuida dos seus filhos. Obrigado por isso. Se estamos reunidos aqui hoje, Senhor, é o nosso motivo de gratidão também, porque o Senhor nos conduziu aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor conduziu nessa nossa vida, tem conduzido. Os louvores abriram o nosso coração, como a tua filha falou, e agora que vamos abrir a tua palavra, oramos para que esse mesmo Espírito nos conduza a pastos verdejantes e a águas tranquilas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, vocês lembram-se dessa imagem? Aí você talvez esteja pensando assim: ué, o pastor esqueceu que ele já pegou essa mensagem aqui, vai falar de novo? Não. Só que, ano passado, essa imagem aparecia com o subtítulo Lucas. Agora é a segunda temporada da série Jesus, agora no Evangelho de Marcos. Nós estudamos ano passado e foi um estudo fantástico, foi um estudo tão bom que enquanto eu estava estudando aquele assunto, enquanto eu estava estudando Jesus no Evangelho de Lucas, eu pensei assim: meu Deus, a gente tem que continuar esse estudo em outro momento. Aliás, nós tivemos ano passado, se eu não me engano, foram 4 ou 5 episódios, 4 ou 5 encontros dessa série. Este ano serão 5 episódios também. Então, não tem como nós tratarmos de Jesus em Lucas, em Marcos, em João, abordando apenas 30 minutos, 20 minutos a cada 5 dias. Eu poderia dizer que o que nós fazemos aqui, eu poderia colocar um subtítulo então, né? Ainda, dizer assim: Jesus em Marcos, uma introdução, porque é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos, durante o tempo que esses 5 dias, esses 5 sábados aqui no mês de maio, nós vamos estudar a perspectiva de Marcos a respeito do Salvador, assim como nós fizemos ano passado com a perspectiva de Lucas, e vamos fazer, quem sabe, este ano ainda com a perspectiva de João e com a perspectiva de Mateus também, embora já estudamos aqui uma série chamada O Reino, em que nós vimos Mateus falando de Cristo como Rei. Mas, como eu disse, tem assunto ainda para muitas e muitas séries. Vamos nos preocupar agora com Marcos. Ele será o tema do nosso estudo nas próximas semanas, começando de hoje. Então, propósito interessante eu vou fazer agora para vocês, pelo menos assim espero. Vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar esse mês de maio e ler mais uma vez, se você já o fez, e se não fez ainda, ler agora, sem pressa, sem meta de leitura diária, nada disso. Apenas sentar, abrir o Evangelho de Marcos e ler ou reler durante o Evangelho, durante o mês de maio. Se você sentir vontade de lê-lo completamente amanhã, são 16 capítulos, não tem problema, você continua lendo durante esse mês, e lê de novo, porque eu descobri que o Evangelho de Marcos, quando a gente para poder fazer um estudo de uma maneira diferente, que não é aquele devocional que fazemos sempre, a gente começa a descobrir tanta coisa interessante, que todas as vezes que nós estamos lendo e passando por aquele texto, alguma informação se soma a alguma outra que você teve, algum outro texto. Isso vai enriquecendo a nossa compreensão a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho não de Marcos, estou me referindo ao Evangelho no contexto da mensagem da salvação. E esse é o objetivo de Deus. Na Bíblia tem um texto que está escrito que a palavra do Senhor ela se renova diariamente. Então, todas as vezes que nós lemos algum texto bíblico, mesmo que você já tenha uma experiência religiosa de muito tempo e você tenha lido 1, 2, 3, 5, 50 vezes em sua vida, você vai perceber que, a depender do seu estado emocional, da sua condição, da sua maturidade, da sua vida, do que você está passando, lições novas vão surgir. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E o Evangelho de Marcos fala de um Jesus muito ativo.
comece a ler amanhã, hoje à noite, nessa perspectiva. Veja a ação do Evangelho de Marcos. Jesus em Marcos não é um Jesus de muito discurso, não. É um Jesus de muita ação. Marcos, aliás, ele dá muita atenção às atividades de Cristo, mais do que necessariamente aos seus discursos. Os discursos são mais curtos. Até os relatos das ações de Jesus são mais curtas também. Marcos gosta muito das parábolas de Jesus. Ele conta essas parábolas. E, bom, vamos falar um pouco sobre o conteúdo de Marcos durante as próximas semanas. Hoje, vamos nos concentrar um pouco em tentar responder a essa. Já é no celular aqui, Gerel, mas lembrei que está aqui, né, na mão. Está ligado, Gerel? Mas então me liguei aqui. Passou. Fui eu ou foi você? Fui eu? Beleza, então está aqui. Afinal de contas, quem foi Marcos? Em primeiro lugar, Marcos não foi um apóstolo. Na Bíblia nós temos uma lista de 12 apóstolos. Nessa lista, Marcos não está. Então, dos 4 evangelhos, 2 foram apóstolos de Jesus, Mateus e João. 2 outros, Lucas e Marcos, não foram apóstolos, eles foram discípulos de Jesus. Os discípulos são seguidores, assim como você e eu somos. Discípulos são seguidores de Jesus. Os apóstolos, essa expressão, esse nome é dado àquele grupo dos 12. Embora talvez nos dias de hoje algumas pessoas tentem trazer para si esse título, mas esse título é um título restrito a um grupo de 12 homens que conviveram com Jesus, certo? Aí você tem realmente, depois da saída de Judas, a entrada de Paulo. No livro de Atos está escrito que os apóstolos escolheram outro ainda, não é? Então, mas enfim, era aquele grupo lá, certo? E Marcos não fazia parte desse grupo, esse grupo mais próximo de Cristo, o grupo dos 12 apóstolos. Se ele não fazia parte desse grupo, quem era ele? Ele era um seguidor de Jesus. Isso nós não temos dúvidas, porque afinal de contas, ele escreve sobre Cristo não como alguém que está escrevendo uma história, mas ele escreve sobre Jesus como alguém que está de fato envolvido na história. E sobre estar envolvido na história, aliás, tem um texto, você lembra desse episódio aqui quando Jesus foi preso? Todos o abandonaram e fugiram. Está escrito em Marcos capítulo 14, versos 50 a 52, no momento que Jesus foi preso. Todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Imaginem só a situação. Não entendo por quê. Eu não encontro informações assim históricas, costumes da época que expliquem por que uma pessoa estava apenas enrolada com um lençol ali. Né? A gente pode cogitar assim algumas coisas, né? A gente pode cogitar algumas coisas. Você já acordou assim com, sei lá, alguma notícia, uma ligação que você saiu assim rápido e com a roupa que você tinha e etc. Não sei, não é? Talvez Marcos tenha feito isso. Eu lembro que quando eu estudava, quando eu fazia seminário, o pessoal que trabalhava na portaria tinha lá uma caminha que eles deitavam lá de vez em quando, né? E assim, madrugada não tem ninguém para ficar, era uma escola, era um colégio interno. Não tinha ninguém para ficar transitando para lá e para cá de madrugada. Então tinha ali as câmeras, etc. O rapaz deitou, tirou a camisa e ali abriu a calça e etc. E ficou ali olhando para a tela e acabou adormecendo. Veio o carro de um professor que tinha que viajar e estava saindo de madrugada e ele parou ali no portão, o portão não abriu, ele deu uma buzinada. Tá. Aí o rapaz acordou assustado. Nesse acordar assustado, ele correu e estava de cueca, né? Para poder abrir. Acordou para poder abrir o portão do colégio, estava de cueca. Quando ele chegou na portaria que ele foi puxar o portão, ele se viu naquela cena, né? A esposa do professor estava ali, baixou a cabeça assim, ficou, o professor deu uma risadinha, ele voltou, pediu desculpas, vestiu a calça, jogou a camisa, abriu. Não sei
Marcos, ansioso por encontrar Jesus, saiu do jeito que estava e resolveu acompanhá-lo. Fato é que esse jovem aqui, eu falei Marcos, né? Não aparece o nome dele aí. No entanto, alguns estudiosos mencionam que o fato dele ter colocado no Evangelho este episódio, um episódio que só aparece ali, ele está fazendo uma menção de algo que aconteceu com ele mesmo. Então, quem seria esse rapaz que fugiu, que estava seguindo Jesus? Esse jovem que estava seguindo Jesus e que estava só com o seu lençol ali. E quando prenderam Cristo, disseram assim: esse aqui também vai, porque saiu catando todo mundo, né? Todos fugiram. E ele, a princípio, não fugiu. Então ele ficou acessível aos soldados. E o soldado pegou, e puxou, e soltou, e saiu à noite correndo tudo. Que coisa, né? Que cena. Seguir Jesus implica numa doideira do nada, né? Mas veja só que situação. Então, eu não sei por que ele estava fazendo isso, mas eu acredito realmente que esse jovem aqui que aparece, esse jovem anônimo que aparece na história, porque se eu contasse essa história eu também não diria o meu nome, esse jovem anônimo que aparece na história é popularmente reconhecido como Marcos, né? Há indícios, há uma linha que crê que Marcos é essa pessoa aqui. Isso é bastante interessante, porque se nós admitirmos que esse aqui é Marcos, vamos admitir que ele conheceu Jesus, que ele seguia Jesus, e que no momento mais crítico de Cristo, que foi o momento da prisão, crucifixão e etc., ele estava lá. Então, nós estamos lendo o Evangelho de alguém que não era apóstolo de Jesus, no entanto conhecia e seguia Jesus. E aí, dá para nós tirarmos uma lição interessante. Pelo menos eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Afinal de contas, não dá para falar de quem eu não conheço. Portanto, quando eu dou a informação assim, Marcos, ele não era apóstolo, mas não significa que ele apenas ouviu distantemente falar de Jesus. Ele era uma pessoa, de certa forma, próxima. Não significa que Marcos nunca tenha conversado com Jesus. Não significa que Marcos nunca tenha visto um milagre de Cristo, ou que ele nunca tenha ouvido um sermão de Jesus. Ele apenas não era um apóstolo. Porque como alguém falaria com tanta propriedade, contaria tanta coisa a respeito de quem não conhece definitivamente? Apenas ouviu falar? Bom, como nós estamos falando da Bíblia, de Jesus, de transformação de vida, não acredito que isso tenha acontecido. Creio que aquele rapaz era ele, portanto, ele andava próximo a Cristo. Quem é Marcos, finalmente? Em Atos capítulo 12, verso 12, está escrito que a mãe de João Marcos, uma mulher chamada Maria, tinha em sua casa um local de oração. Essa era a mãe do Marcos que escreveu o Evangelho. João Marcos era aquele que escreveu o Evangelho. Então, não só Marcos, ele provavelmente conhecia Jesus, ele esteve acompanhando Jesus em alguns episódios, algumas circunstâncias. Não só isso, como a casa de Marcos era uma casa aberta para os cultos, as celebrações. A casa de Marcos era uma igreja, porque as igrejas na época se reuniam nas casas. Não havia igrejas como nós as temos hoje. Então, a casa de Marcos era uma igreja também, e ele recebia, e ele teve a oportunidade não só de ver Jesus, provavelmente de ouvir algum sermão, ou de ver algum milagre, mas com certeza Marcos teve, além disso, a oportunidade de conversar com pessoas que estiveram também próximas a Cristo. Isso é bastante interessante. João Marcos andava com Paulo e Barnabé. Isso está escrito em Atos, no capítulo 12, verso 5. É um episódio até interessante esse na história da vida de Marcos, porque está escrito na Bíblia que em algum momento ele se sentiu intimidado com tudo aquilo e deixou de seguir deixou de seguir Paulo e Barnabé e voltou. Em um outro momento,
Barnabé e Paulo estavam organizando uma outra viagem e disseram assim: olha, vamos, Barnabé, vamos levar Marcos. E Paulo disse: não tenho interesse em levar Marcos, porque Marcos é uma pessoa instável. Ele não usa essas palavras ali na Bíblia, né? Mas não é isso que dá a entender? Quer dizer, você vai comigo, você marca um compromisso comigo. Depois, quando a gente. É um projeto que nós temos, é um projeto grandioso. E aí, depois, quando nós estamos no andamento do projeto, você abandona tudo. Aí, Paulo disse assim: não, ele é uma pessoa instável, eu não quero. Na Bíblia diz que aconteceu uma briga muito intensa entre Paulo e Barnabé por causa disso. Barnabé pegou Marcos, que era seu parente, e foi para um outro lugar. E Paulo seguiu em outra direção. Vocês estão entendendo que nós estamos falando aqui do mesmo Marcos que escreveu o Evangelho? E isso aqui é muito interessante. Porque quando eu leio essa história, que não está no Evangelho, claro, o Evangelho conta a história da vida de Cristo, mas está na história da igreja ali, registrada no livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Daí eu posso tirar uma outra lição sobre isso tudo. Fraquezas e dúvidas faziam parte da vida de Marcos, assim como da nossa, ou não da sua. A minha sim. O Evangelho poderia ter sido escrito, portanto, por um de nós também. Não são super-heróis. Não era. Ele era uma pessoa que tinha dúvidas, que se intimidava diante de alguns desafios, como provavelmente você e eu. Lucas não era um super-herói, não era um homem, aquele gigante na fé que andava flutuando. Não era isso. Marcos não era. Em determinado momento, Marcos sentiu medo de continuar, ou sentiu receio, ou estava preocupado, ou com saudade da família. Sabe-se lá o que? Não está escrito aqui o que foi o motivo. Ele abandonou o trabalho e voltou para casa. E depois, quando eles foram conversar, Paulo disse: eu não vou andar com ele de novo, para depois ele nos deixar na mão. Mas, se você não conhece direito essa história, só para finalizá-lo, não fique achando que isso permaneceu desse jeito, porque depois Marcos voltou à atividade e ele continuou trabalhando. E lá na frente, anos depois, Paulo escreve uma carta ao seu amigo Timóteo, e nessa carta ele diz assim: olha, quando você vier, me traga algumas coisas que eu estou precisando, e eu preciso que você peça que uma pessoa venha me visitar, porque Paulo estava preso. Aí ele diz assim: peça para Marcos vir aqui, porque ele me é muito útil no ministério. Então o tempo mostrou que aqui foi uma fraqueza, e que por uma fraqueza você não pode julgar a vida inteira de uma pessoa. Quem, afinal de contas, foi Marcos? Está escrito aqui em Pedro, 1 de Pedro, não passou não, vou botar aqui, pronto, aqui. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Quem escreveu agora aqui foi Pedro. Paulo chama, usa uma expressão semelhante assim, bem carinhosa e bem próxima, com Timóteo, a quem provavelmente ele pregou o Evangelho e educou ali espiritualmente, etc. Ao que tudo indica, Marcos, além de ter se associado com Paulo, de ter ajudado Paulo, de ter andado com Barnabé e Paulo, os dois gigantes missionários daquela época, ele andou também com Pedro, está escrito aqui. Saudações. E também Marcos, meu filho. Veja como Pedro está falando de uma maneira tão carinhosa aqui de Marcos. Isso significa que eles tinham uma relação muito próxima, tão próxima a relação dele, que algumas pessoas dizem que o Evangelho de Marcos não deveria se chamar o Evangelho de Marcos, deveria se chamar o Evangelho de Pedro. Porque, segundo se imagina, o esboço que está ali no Evangelho de Marcos é um resultado das conversas e do tempo que ele esteve com Pedro. Então, isso é bastante interessante, porque quando ele estava com Pedro, e alguns relatos também na história da igreja demonstram que ele traduzia os sermões de Pedro para algumas pessoas, para que elas pudessem entender. Marcos era uma pessoa que tinha muitas capacidades, e com essas capacidades ele contribuía muito para o Evangelho. Marcos era um jovem, nós vimos naquele primeiro texto. O jovem deixou a roupa e saiu correndo.
Esse jovem recebia na sua igreja, na sua casa, uma igreja, uma comunidade ia para lá. Esse jovem, ele andou com Cristo. Esse jovem, ele andou com pessoas que andavam muito próximas a Cristo. E andou com 2 apóstolos, inclusive, Pedro e Paulo. E esse jovem escreveu o primeiro evangelho, que não é o de Mateus. Aparece na Bíblia apenas ali como Mateus, mas Mateus não foi o primeiro evangelho. Naquela época, circulava histórias escritas a respeito de Jesus. Várias histórias soltas. Provavelmente, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas foram escritos com base nessas histórias soltas e com base em um esboço principal. Qual foi esse esboço? Um esboço que já estava circulando e um texto que já estava circulando quando o evangelho de Lucas foi escrito e quando o evangelho de Mateus foi escrito. O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, escrito mais ou menos 35 anos depois da morte de Jesus. De tanto ouvir falar, de tanto conhecer essas histórias, de ouvir falar do que Pedro falava, do que Paulo falava, aí então Marcos resolveu escrever isso, para que não só ele conhecesse, mas para que todas as pessoas da época soubessem quem era Jesus, e para que nós fizéssemos em 2021 uma série a respeito deste assunto. Marcos escreveu o seu evangelho, ele diz aqui logo no início, com qual propósito. Veja só como está escrito aqui em Marcos, no capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro versículo do Evangelho de Marcos. Alguns dizem que provavelmente esse tenha sido o título até do livro quando ele escreveu. Que livro é esse? Esse livro é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando foi que Marcos escreveu essa história? Ele já não era assim tão jovem mais. Se ele tinha, como jovem, que seria um jovem naquela época, 20 anos, 18 anos, 35 anos depois, ele escreveu o Evangelho. Ele já tinha, provavelmente, ali então, uns 45, 50 anos, quem sabe, quando ele escreveu essa história. E ele já tinha ouvido, ele lembrava do que ele tinha visto Jesus fazer, do que ele tinha ouvido Jesus dizer. Ele lembrava da história de vida de Paulo com Jesus, de Barnabé com Jesus, das pessoas que frequentavam a sua casa e, por fim, de Pedro com Jesus também. Sabe-se lá mais de quem? Com João, quem sabe? E com outros que são anônimos, nós não sabemos da história também. Eu gostaria que, com isso, a gente levasse uma última lição para casa hoje. Conhecer Jesus é a experiência de uma vida inteira. E ninguém, em nenhum momento dela, pode dizer que sabe Deus o suficiente. Aquilo que Marcos viu, aquilo que ele foi aprendendo, aquilo que ele foi descobrindo com a vida, formou a base em um momento em que o Espírito Santo deu na vida dele as capacidades e a inspiração para que ele escrevesse o Evangelho. Com que idade Marcos morreu, nós não sabemos, mas eu sei de uma coisa: se ele tivesse escrito, se ele viveu mais 20 anos, quem sabe, né? Se ele morreu com 60 anos, não sei se ele morreu com 70 anos, talvez ele escrevesse um evangelho diferente com essa idade. Talvez, porque a própria experiência dele de vida com Cristo seria diferente. Mas isso não importa para nós. O que importa é que ele escreveu uma história fantástica. Eles, quando falam de Jesus, não dá para perceber Jesus apenas sob uma ótica. Você olha para Cristo e ele, no Evangelho dele, se revela como água, como pão, também como estrela da manhã, como a rosa de Sarão, como o lírio dos vales. Esse é Jesus. Jesus que se revela de muitas maneiras,
Pai, que fique fácil de nós entendermos, para que nós compreendamos também que a experiência que temos com Ele, a vida de Marcos mostra isso, é uma experiência que só se completa ao fim da vida. Lembre-se disso. Vamos orar agora. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque hoje nós estudamos a Tua Palavra nesses termos. Nós nem sequer necessariamente abrimos o Evangelho de Marcos, nós só vimos um pouco da história de Marcos e já aprendemos tantas coisas interessantes. Deus nos conceda a bênção de viver assim como Ele viveu intensamente a história de Cristo. Ele via Jesus extremamente ativo, um Jesus que não só falava, mas que agia na vida das pessoas. Que esta seja a impressão que nós tenhamos na vida também. Jesus que se apresenta de acordo com as necessidades que temos e que assume todas. Obrigado por esta experiência em nome de Cristo Jesus. Amém. Preste atenção na música que você vai ouvir agora. Ele é vida.
violência em nome de Cristo. Com essa bela canção a gente termina o Viva. Viva o retorno. Bom, né? Viva essa assistente. E com essa assistência eu convido você que veio hoje, coloque seu nome de novo na lista da semana, venha de novo para a casa da gente. Essa casa é sua, é um lugar que você pode chamar de seu. E a gente vai de novo se juntar aqui, vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a palavra de esperança, renovar nossa fé nele. Você tem um dever de casa que o professor deixou para a gente. Qual é o dever de casa que a gente tem? A gente vai ler o que em casa? Livro de Marcos. Vai ser uma leitura interessante. Se você ainda não leu, você vai se surpreender. E ele não é um livro tão grande, você vai ter o mês todo para lê-lo. Leia com calma, com tranquilidade. Leia, releia um capítulo, leia novamente. Extraia dali lições. E o pastor, o professor Jafé, vai vir e completar esse aprendizado especial sobre a visão que Marcos teve do ministério de Jesus Cristo. Tenha uma semana incrível. Que Deus te abençoe e te proteja. Continue se cuidando. E que Ele cuide dos seus, da sua casa. Que na sua casa não falte pão. Na sua casa não falte saúde. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém. Quando você sair, a gente está cantando aqui. Alfa e ômega, o início, o fim. Tudo começa com Deus. E nada vai terminar sem Ele estar lá no fim também. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.